povo falou aí que as aulas até julho não teria. Nossa senhora, não brinca não, cara. Eu vou ficar louco aqui dentro de casa. Eu quero minha turma, eu quero minhas aulas, você é louco. Não aguento mais não. Tô dando conta de ficar preso aqui mais não. Mas não sei, cara. A gente tá assim. Depende do governo, depende do que a instituição decidir. A princípio tá aí até dia 11, não é isso? Uhum. É esse novo decreto que o governo fez. Não sei se eles vão prorrogar de novo, né? Não, não sei. Sinceramente, não posso te dizer porque não tenho nenhuma informação sobre isso. Tá, Mas entendi. eu espero que volte o mais rápido possível. Pelo amor de Deus. Que eu não dou mais conta, não. Nem um pouco. É, voleibol noturno. Eu tô abrindo aqui a planilha de provas, coisas para a gente fazer a revisão rapidinho, conversar e ter aula, tudo bem? E vocês, como é que foram na prova? Tranquilo? Ah, foi bem, né? Não fui nota máxima, mas foi bem. Ah, tá bom, você tirou quanto aqui? Deixa eu ver. Pô, 7. 950, cara, tá reclamando do quê? Ah, foi 950. 800 foi na de saúde. É porque, assim, na verdade, 800 você tirou nas dissertativas e mais 150 na... Não, na múltipla escolha e mais 150 na dissertativa. Uhum. Tá, Ah, tá, achei. 800 foi na de saúde. Ah, tá. Quem que dá saúde? O Danilo? Não, é a Renata. Ah, à noite é Renato. É, eu dou de manhã na quarta-feira, o Danilo dá de manhã na sexta. À noite eu não conseguia pegar, não dava conta mais. O negócio tá complicado, correndo Tá bom, bastante. professor. Muita matéria, tá ganhando muito dinheiro já. Oi? Tá dando muita matéria, tá ganhando muito dinheiro, tá bom. Deixa o dinheiro ficar sabendo que eu tô ganhando. Ele tá fugindo de mim, tá louco. O negócio tá complicado. Portal, eu tô entrando na faculdade errada aqui. Mas não dá pra dar aula, né? Ah, mas assim, e nas outras disciplinas foram bem? Assim, só tá O que acharam dessa. faltando. Como que é? Só tá faltando duas matérias liberar nota. O restante foi tranquilo. Quem? Não é minha, não, né? O... Não, não. O Alexandre, que é academia e medidas. Ah, tá. Então, na verdade, assim, o que que vocês acharam desse modelo de prova? É, tranquilo, pô, pelo fato de você estar em casa, você não tem aquela pressão de tempo, né, como numa sala de aula. Mas é novidade, é estranho, a princípio. É, né? Então, eu acho que devia ser só o período da aula, das 7 às 10. Não tinha que ter 24 horas, não. Nossa, ficou uma bagunça, cara. E gente que perdeu a hora, porque deixou para fazer, sabe? Tipo assim, abriu hoje, a pessoa deixou para fazer no outro dia, super em cima da hora e não conseguia abrir. Pô, deu mó rolo. Teve bastante gente que não nessa disciplina, mas em outras, bastante gente que não conseguiu fazer por conta de perder a hora. Então, eu acho que tinha que ser na hora da aula e pronto. Ficava tudo mais tranquilo para vocês, para vocês nem tanto, porque daí vocês iam ter menos tempo. Teve gente que falou que passou 24 horas com o computador ligado, fazendo a prova. Só que daí dança, né? Porque tem a possibilidade das provas saírem diferentes, né? Então, Uhum. a Aninha é o mesmo da semana passada. Mesmo link.
Encontro. Como que é? No AVA é unidade 1, sessão 1, aula. Lá. Escreveu lá até errado. Mas eu achei que vocês foram bem. Algumas pessoas que confundiram um pouco a última. Teve gente que escolheu responder ou o toque ou manchete ao invés de responder os dois, sabe? Mas eu achei que estava bem claro ali que era para responder os dois. Os dois. Ou não ficou claro? Não, ficou. Então, daí teve uma outra menina que me perguntou daquela questão do saque por baixo também, porque ela falou que ela não concorda, que ele é usado, porque em jogo profissional eu falei, mas a gente está falando de iniciação, filha. Ela falou, mas você não pôs isso na prova. Eu errei por causa disso. Falei, tá. Então tá bom. O que eu vou falar? Posso dizer nada. Só esperar um pouquinho chegar mais gente. Eu já tô gravando, tá? Que daí a gente começa. Eu faço uma revisãozinha rapidinha da prova. E daí a gente começa o conteúdo. Olha lá, o Evandrão, esse é o cara. Pô, o Evandro chegou primeiro que a Ana Paula ainda. Fala, doutor Evandro, tudo bem com o senhor? Fala, professor, tudo top? Sussugatorades. Estamos na área, se derrubar é pênalti. Só tem que tomar cuidado com o meu joelho. Não, o seu joelho, eu tomo cuidado com o meu. O seu, cada um por cima. Você é doido? Ah, Joyce, chegando aí, ó. Ana Paula também. Joyce. Agora vai lotar a sala aí, ó. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma semaninha? Tranquilinho? Eu tô lindo e firmão, tio. É nóis. É, né? Tá bom. Muito Só bom. curtindo essa temporada em casa. Você continua em casa ainda, velho? Continuo trabalhando em casa, né? Às vezes arrumo uns biquinhos pra fazer, hein? Sei. Eu tô querendo fazer uns bicos também, mas só assim, ó. Tá louco, cara. Ô, eu quero que volte às aulas, velho. Eu tô trabalhando Eu muito também, mais. professor. Eu quero voltar a trabalhar já, porque aqui em casa minha mãe tá mexendo em trabalhar aqui em casa. Aqui Então, mato, aqui em casa vai a amolar gente trabalha machado. muito mais, cara. Esse negócio de produzir vídeo, gravar aula e lança isso e lança aquilo. Chama a mãe que o pai tá louco. Eu quero voltar para minhas aulas. Era muito mais legal. Bem mais Eu tranquilão. também. Quero na rotina, aquela rotina ruim pra caramba, que era boa. Ruim nada, era boa demais, velho. Eu nunca reclamei, não. Eu sempre achei boa demais. Ruim é ficar dentro de casa. Eu não fiz Também. engenharia, direito, nem nada, porque eu não queria ficar preso dentro do escritório. Agora estou aqui dentro de casa. Você é doido. Que era quadra, Também, era aqui professor. no campo. Voltar lá na pista, foi aquela molecada para correr, vomitar que nem uns loucos no final da corrida. É muito legal, muito divertido. Eu tô aqui em casa, eu tô trabalhando aqui em casa, aqui, cortando o dedo no machado. O machado, cortei o dedo. É mesmo? Você sabe fazer esses negócios, cara? Ah, Eu não sei fazer nada. Eu tinha que fazer tudo isso aqui em casa, mas eu não sei fazer. Eu nem me arrisco, você é louco. Se eu tentar, vai ficar eu, pior do que já tá. eu não sei, a mãe bota pra fazer os negócios. Galera, deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Eu acho que vocês já viram, né? Lá no meu Facebook, no meu Instagram. Tava aqui em casa hoje de manhã. A editora mandou, ó, o primeiro exemplar do meu livro saiu esse mês agora pela editora Vozes. Eu escrevi o último capítulo desse livro. É uma coletânea de brincadeiras e jogos
É a maior obra em brincadeiras e jogos do Brasil no ano de 2020. Tem 36 autores, 39 capítulos, uma média de 6 atividades diferentes em cada capítulo, né, separadas aí por categorias de atuação. Esse é o primeiro desse ano. Se Deus quiser, em setembro tem mais um e em novembro tem um outro que eu estou terminando de escrever. É um capítulo em cada um dos livros, mas tô criando coragem para fazer um meu sozinho. Tentar desenvolver ele inteiro. Mas dá trabalho. Parabéns, professor. Parabéns. Obrigado. Valeu. Parabéns, professor. Você viu? Tô chique. Parabéns, professor. Qualquer um tá escrevendo livro agora, tá fácil. Parabéns, prof. Ficou lindo. Eu tô escrevendo um na quarentena aqui, eu vou lançar também, viu? Meus dias de quarentena. Bom, galera. Vai levar os exemplares pra gente, professor? Oi? Vai dar uns exemplares pra gente? Cara, na verdade, assim, a gente passa os direitos para a editora, né, cara? A editora deu um para mim, mandou um para mim, e não falou mais nada em relação à quantidade, se a gente vai poder ter algum ou não. Eu não sei como que é, a primeira vez que eu estou lançando pela Voz. A outra editora que eu fiz, o outro livro, eles me deram 10 exemplares. E mais nada. Quem tem muito, ganha muito exemplar e tudo mais, são esses caras que escrevem best-seller e tal. A gente que está começando é para ter o nosso e só. Mas ele vai estar à venda. A Voz deve pôr no site a partir da semana que vem. Para comercializar. Vamos ver beleza. o que a gente vai conseguir fazer. Beleza? Bom, galera, eu vou compartilhar com vocês a avaliação para que para que a gente possa tirar alguma dúvida, alguma coisa que tenha ficado, como vocês dizem, algum ranço que ficou, porque vocês não tiraram 10. Teve uma menina da manhã quase bateu em mim, cara. Por que eu não tirei? Eu falei, porque você errou. Não só por isso que você não tirou 10. Mas eu estudei para tirar 1000. Eu falei, então, não deu certo dessa vez. Estuda mais na próxima. Porque dessa vez você vai ficar com 930 mesmo. Galera, apareceu aí para vocês? Sim. Sim. Olha lá. Aqui no meio, ó, tem a pontuação média da turma. Essa prova, as de múltipla escolha, as questões de múltipla escolha, elas valiam 800 pontos. Então, vocês fizeram, em média, 752. Então, eu acho que foi muito bom, né? O que deu um pouco de divergência foi aí na hora que a gente fala da questão dissertativa, que eu pedia para que vocês descrevessem o movimento do toque e da manchete. Algumas pessoas eu acho que não entenderam. Descreveram só um deles. Espera aí que eu tenho que aceitar alguém que está chegando aqui. Rúbia. Seja bem-vinda, Rúbia. Tudo bem? Olha o Elker chegando aí também. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Boa noite, Elker, tudo bem? Tranquilão? Ô, Rúbia, até na live você chega atrasada. Mas a Rúbia pode, ela tem moral. Puxa saco. Danilo chegou. Você chegou atrasado também, Doidão? O que você está falando dela aí? Você vem de van? Para aula online você vem de van? Como assim? Não entendi essa agora. Doidona. Galera, olha lá. Então, o que acontece é assim, algumas pessoas responderam uma das opções só, né? E era para colocar a descrição do toque e da manchete, né? E teve gente que pôs só do toque, teve gente que pôs só da manchete. Então, isso que acabou dando uma diferença aí. E também é o seguinte, tem uma galera que eu não sei de onde eles tiraram uma descrição do toque que fala que faz uma flexão do punho. Galera, eu vou parar de compartilhar porque eu quero ver
a minha imagem fazendo um movimento para vocês. Olha só, se eu vou dar o toque flexão do punho, é isso. Como que eu faço esse movimento na hora do toque? Se eu falar que eu faço uma abdução do punho, tudo bem, eu até entendo, né? Porque eu estou com a mão aqui, a hora que eu toco, eu estendo o cotovelo, eu faço uma abdução do punho. Porque se eu fizer a flexão, eu vou jogar essa bola para baixo, eu vou conduzir essa bola. É falta. E várias pessoas deram essa mesma resposta, igualzinho. Sinto muito, tá errado. Professor, mas eu falei do posicionamento da mão, do braço, do corpo, eu só errei a flexão do punho. Então, errou. Por quê? Porque o movimento, quando você faz a descrição do movimento, é uma descrição de um movimento como um todo. Professor, mas eu vi isso no blog da Maria Chiquinha do voleibol. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é buscar a informação, buscar fontes seguras, né? E assim, vocês tiveram bastante tempo, né, para a realização dessa prova e eu encaro como natural você pesquisar, você procurar, você está com tudo na mão, né? Teve gente que optou por não fazê-lo, mas é uma tendência. A gente fez uma prova muito mais elaborada, né? Com a ideia exatamente disso, de vocês estarem usando essa consulta, mas teve gente que copiou, cara, e copiou a parte errada do livro ainda. Isso que é o pior, né? Eu preciso entender nesse processo de formação que eu tenho que buscar a fonte segura, de maneira adequada, mas não é chegar na fonte de pesquisa e copiar ipsis literis o que está lá, ou seja, fazer uma cópia idêntica do que está lá. Na verdade, quando eu faço uma consulta, a ideia é que eu veja, né, que eu entenda o fundamento, o princípio, a ideia que o autor está dando, e eu faça a minha prova com as minhas próprias palavras. Por quê? Porque tem gente que fala assim para mim, professor, mas é muito difícil descrever um movimento, é muito difícil fazer o movimento. E quando você for dar aula, como que fica a situação? Né? Uma coisa que eu pergunto sempre para o pessoal é assim, todo mundo tem mania de falar que a gente faz pegadinha. Ah, professor, você faz pegadinha. Galera, de uma vez por todas, prestem muita atenção. Nenhum professor tem intencionalmente a ideia de fazer uma pegadinha para prejudicar um aluno. Mas vocês precisam entender que quando a gente faz uma avaliação, a gente avalia uma série de competências que vocês precisam ter desenvolvidas para seguir o caminho, para ir para a próxima fase, para continuar dando os seus passos rumo à sua formação. Uma das competências que a gente avalia na prova, né, é a atenção, o entendimento e a interpretação textual. Por quê, galera? A mesma atenção que você precisa ter ao ler um texto, ao interpretar um texto, a conseguir entender o que nós, professores, estamos pedindo para vocês, é exatamente a mesma atenção que você vai ter que ter no seu olhar sobre os seus alunos. Por quê? Ao olhar o seu aluno, ao observar o seu aluno em aula, fazendo o movimento que você pediu e o exercício, o que for, você precisa perceber nele quais são as necessidades dele, quais são as dificuldades dele e como você pode acessar isso tudo. Porque nem sempre a maneira de abordar um aluno vai ser a mesma de abordar um outro, de repente da mesma turma, da mesma sala, da mesma idade. E por que a abordagem não é a mesma? Porque as pessoas são diferentes. Professor, mas você acabou de falar
que a abordagem não é a mesma e deu uma prova igual para todo mundo. Sim, porque a competência que eu vou avaliar, o score que eu vou gerar a partir da avaliação dessa competência, pode ser com uma mesma pergunta, por quê? Porque cada um de vocês vai ter uma interpretação individual. É claro que para todas as questões, eu tenho uma resposta que é esperada, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da descrição do toque da manchete, o que é o esperado? Né? Algumas pessoas colocaram, outras não. Qual o primeiro posicionamento corporal eu tenho que fazer para fazer o toque? Me posicionar embaixo da bola. E o que eu tenho que fazer para me posicionar embaixo da bola? Um momentinho só. Ai, ai. Coronavírus, vou pegar o álcool em gel aqui. O que acontece é assim. Opa, tá chegando alguém. Alex. Eu me posiciono embaixo da bola e o que eu tenho que fazer ao me posicionar embaixo da bola? Flexiono os joelhos, posiciono as minhas mãos acima da minha cabeça, com polegar e indicador voltados um para o outro, a mão côncava, né, para que eu consiga encaixar a bola, cotovelos flexionados formando um outro triângulo. Então eu tenho dois triângulos, um nos dedos e um no antebraço. E eu tô com o joelho flexionado. Quando eu toco na bola, eu empurro ela para cima, usando a ação total do corpo. Então eu vou estender o braço e o joelho ao mesmo tempo e posso fazer a abdução do punho. Nunca flexão, senão joga a bola para baixo. Tudo bem? Uma outra coisa que muita gente escreveu e eu queria entender é: toca a bola com a parte interna do dedo. Essa aqui para mim é a parte externa. Certo? Para tocar a parte interna eu tenho que cortar aqui e abrir para ele tocar lá dentro. É isso? Não, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas dessas explicações. Eu entendi que não era para você bater com o dorso da mão, né? Eu bato com a palma da mão. Teve gente falando de colocar principalmente polegar, indicador e anelar. Galera, todos os dedos tocam na bola da mesma forma. Uma outra coisa que escreveram bastante, eu não sei se foi aqui ou se foi a turma da manhã, o pessoal criou uma nova estrutura anatômica. Eu achei muito legal, porque precisa avisar os professores de anatomia dessa nova estrutura que foi descoberta e desenvolvida por vocês. Né? Tem que até saber quem é para a pessoa poder levar os créditos aí da descoberta científica. Né? O toque é feito com... o toque não. Eu não lembro se foi o toque ou a manchete agora. É feito com o peito da mão. Onde é peito da mão? Alguém sabe me explicar? Eu vou mostrar para o senhor, professor. Peraí. Mostra para mim. Aqui, ó. Cadê Aqui você é no vídeo? Peito da mão, aqui, ó. Isso é o peito da mão. Caramba, cara. Porque eu não consegui identificar isso. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é o peito da mão? Né? Aí eu ficava olhando a minha mão, porque isso para mim é a palma da mão. Mas tá, tudo bem. Então aí, ó, vivendo e aprendendo. Então, essas coisas a gente precisa ter, né, a consciência de quando eu vou explicar, quando eu vou descrever um exercício que o meu professor vai pedir na prova, né, aquele carrasco do inferno, imagina que você está dando aula. A mesma forma que você explica com riqueza de detalhes para o seu aluno, é a forma que você vai precisar explicar na prova. Por quê? Porque quanto mais detalhes você coloca, melhor é a criação da imagem mental do movimento pelo aluno. Melhor vai ser para o professor, né, conseguir entender a mensagem e avaliar a sua competência ao identificar, descrever e alinhar o seu pensamento quando você vai ensinar alguma coisa. Tudo bem?
Então, vamos lá ver o que vocês erraram e o que vocês acertaram. Agora o bicho pega. Aqui é bem legal, porque é o seguinte, eu vou pôr isso para cá. E olha bem. Aqui, a primeira questão foi a coisa mais linda do mundo. As 55 pessoas que responderam acertaram. A primeira questão, a alternativa correta era a alternativa D, todos acertaram. O que eu peço aqui, né? Sobre a dinâmica do jogo, posicionamento de zona de ataque, zona de defesa, o líbero, um monte de coisa aqui eu estou pedindo. Então, vocês precisavam relacionar, né? Na verdade, eu queria fazer 2 tabelas. Eu tinha feito, na verdade, 2 tabelas. Só que nessa prova eu não tenho recurso de montar a tabela. Então, ela ficou escrito diretão assim. Acho que fica até um pouco mais difícil para vocês entender, localizar e fazer essa relação. Mas como vocês estavam em casa, foi tranquilão. Tanto é que todo mundo acertou. Aí a segunda, também todos acertaram. E aqui a gente fala um pouco das regras do voleibol, das regras básicas. Galera, se a gente for estudar as regras de qualquer modalidade a fundo, né, a quantidade de regras que as modalidades têm é uma quantidade muito grande, né? E as formas de interpretação e as situações que o jogo nos mostra, né, para que sejam aplicadas as regras, são muito diversas. Então, muitas vezes, as pessoas não aprendem, não entendem, na verdade, a dinâmica do jogo, porque não conseguiram compreender a regra dele. Tudo bem? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso quando vai ensinar. E eu preciso parar, tipo, uma aula minha de educação física no clube ou na escola e falar, a gente vai estudar a regra agora? Eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer a introdução das regras durante a aula prática, durante um exercício de fundamento, não só quando a gente está jogando, né? Eu preciso aproveitar todas as oportunidades que o material bola me dá para que eu crie experiências, para que eu jogue de formas diferentes, com pessoas diferentes, com materiais diferentes, porque isso só faz enriquecer meu acervo motor. Isso só vai aumentar as possibilidades de eu ter um domínio ainda maior do meu corpo e do material que vai ser usado no jogo, independente da forma como eu vou recebê-lo. Tudo bem? Aí depois a gente vem para uma outra que fala assim, o jogo de voleibol é um jogo muito dinâmico e veloz. A partida é decidida em melhor de 5 sets de 25 pontos. No caso de empate, o jogo vai para o tie break, que tem apenas 15 pontos. Opa, tem gente chegando aqui. Deixa eu ver se eu consigo liberar a pessoa daqui. Não consigo. Que inferno, tem que sair mesmo. Pera aí, é o Felipe que está chegando. Chegou o carro da Bauer. Olha lá. Então aqui eu peço algumas coisas em relação à regra de verdadeiro e falso, né? Então, por exemplo, a gente tem nomenclaturas, tem alguns termos técnicos que inclusive o Ramon fez um guiazinho, assim, um resumo, né, desses termos técnicos e disponibilizou, eu acho que aí para vocês. Tava bem legal, tava muito, muito bem elaborado e daí me inspirou até nessa questão. Aqui, 52 pessoas acertaram, só 3 erraram. Tá? Eu também acho que foi muito bom. Aqui era a opção B, né? As 3 primeiras afirmativas verdadeiras, as 2 últimas falsas. Mais embaixo, eu continuo, né, como fala? Para vocês fazerem uma relação, né, dos grupos, qual é o que tinha que colocar ali, e a opção, né, era a E, 53 pessoas acertaram, só 2 erraram,
Aí a gente vem para cá, né? Essa foi a que mais me preocupou, né? Não é me preocupou, aqui teve, eu acho que o maior número de erros, né? Aqui só 37 pessoas acertaram. Quando eu peço para vocês assinalarem para mim como deve ser feita a posição de expectativa. Desculpa. O que é a posição de expectativa no voleibol? É o posicionamento do jogador que está pronto para receber um saque. Então, essa posição de expectativa tem que ser uma posição que quem está nela fique de uma maneira até certo ponto confortável, mas que ela esteja principalmente muito equilibrada para qualquer tipo, equilibrada e atenta, né? Em estado de prontidão, para fazer o deslocamento em qualquer sentido, para salvar a bola, para recuperar a bola. Professor, mas qual é a real importância, né, da posição de expectativa? O posicionamento mais usado durante o jogo. Por quê? Porque ele não acontece só quando você vai receber o saque, né? Eu estou em posição de expectativa todas as vezes que eu estou em ação defensiva. Eu fico na posição de expectativa. Quando eu estou em uma situação ofensiva, eu tenho uma movimentação e um posicionamento um pouco mais diferente, né? Um pouco mais diferente, ficou feio. Um pouco diferente, né? Mas com uma intenção maior de passar a bola ao invés de receber a bola com precisão. Então, os tempos táticos, né? Quando a gente fala de um posicionamento ofensivo e defensivo, eles são bastante diferentes, tá? Então, essa questão aqui, 37 pessoas acertaram, a resposta correta era a resposta E, né? Aqui, quando a gente fala, né, essa questão que a aluna me perguntou e eu fui olhar na hora que ela falou, ela é da manhã, de manhã só um aluno errou, tá? Aqui, à noite, também só um aluno errou. Olha só, o saque é um importante fundamento do voleibol, pois é através dele que se inicia a disputa de um ponto. Sobre o saque, avalie as asserções a seguir. O saque por baixo é a variação do saque mais utilizada pelos jogadores devido ao baixo nível de exigência motora e alto nível de aproveitamento dos acertos. Por quê? A segunda asserção. O saque por baixo é um fundamento que, mesmo que utilizado... Opa! Espera aí que tem gente querendo entrar. Vamos liberar o povo. É o Felipe, não? Entrou, saiu. Aí, olha lá. Mesmo no alto nível, né? É um fundamento que, mesmo que utilizado para o início de uma disputa de pontos, simula quase que perfeitamente a cortada, fundamento mais utilizado no ataque. A respeito dessas asserções citadas anteriormente sobre o saque, assinale a alternativa correta. Galera, olha lá. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a asserção 2 ela é falsa. Galera, aqui, independente de ser um jogador de alto rendimento, amador, de iniciação, a variação do saque por baixo, a execução do saque por baixo, ela é realmente uma variação que é muito utilizada por esse baixo nível, né, de exigência motora e o alto aproveitamento de acerto. Isso está correto, tá? É claro que se você vai ver um jogo do Campeonato Mundial, você vai ver um jogo da Olimpíada, dificilmente um atleta de alto rendimento vai usar o saque por baixo. Mas nada o impede. E quando fala que a variação do saque por baixo ela é muito parecida com a cortada, aí é falso, porque o que parece com a cortada
é um saque que foi inventado pelos brasileiros, né, principalmente Marcelo Negrão, que é o Viagem ao Fundo do Mar, né, que eu acho que era o Negrão mesmo que fazia muito bem. Não sei se foi ele que inventou, mas ele fazia muito bem. E para você ter ideia de como em alto rendimento também se usava o saque por baixo, o Bernard, que foi levantador da seleção há muito tempo, ele fazia um saque que chamava Jornada nas Estrelas. Nem era em todo o ginásio que ele podia fazer isso por causa da altura, né, que a bola ia. Esse saque foi um saque que foi criado por ele também para utilização no jogo, no vôlei de praia. Por quê? No vôlei de praia, quando ele sacava a bola muito alto, a pessoa olhava para cima para ver onde estava a bola, acabava sendo atrapalhada pela luz solar, tá? Então, existe isso. Aí aqui a gente fala dos blocos de desenvolvimento, né, do mini voleibol, tá? 54 pessoas acertaram, só uma errou. Aqui fala novamente, né, da posição de expectativa, que já era uma questão que estava lá em cima. Então, quem tinha dúvida lá na posição de expectativa, se viesse aqui ou se lesse isso aqui e se recordasse do que estava lá em cima, poderia ter acertado as duas, porque aqui eu mostro, né, qual é a posição adequada. 54 pessoas acertaram, apenas uma errou. E depois a gente volta aqui para a descrição, né, que eu já falei do toque, e a da manchete, como é. Eu achei muito legal uma forma como vocês escreveram, que a manchete eu tenho que estar com os braços estendidos, sobrepostos, e os polegares, eles se aproximam, né, paralelamente, como se fosse um corpo fechado. Eu achei isso forte, eu nunca tinha pensado nessa forma de resposta. Agora, o que é mais importante? Eu preciso manter o meu braço estendido, tá? Para que eu receba a bola, que eu faça o contato com a bola com o antebraço, tá? Escreveram deram um monte de nome diferente para o antebraço, né? Que assim, qualquer professor de anatomia ia querer matar vocês. Mas eu não vou corrigir, não vou descontar ponto em relação a isso, mas eu acho que assim, é um fator bastante importante que vocês prestem atenção exatamente nisso, né? Na maneira de falar, na maneira de descrever, na maneira de se portar, né? Em frente às pessoas, porque a gente está numa época do politicamente correto. Tudo muito politicamente correto, e isso às vezes dificulta muito as nossas ações, né? Todo e qualquer comentário que é feito, né, as pessoas interpretam do jeito que é conveniente para elas, e isso pode gerar um monte de problema, né? Então, quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de desrespeito, né, de assédio moral, então tem muita coisa que é envolvida, né, dentro dessa possibilidade que a gente tem, que a gente precisa tomar muito cuidado. Quando eu vou falar, eu preciso tentar a maior clareza possível, né, e falar o mais pausadamente possível, principalmente quando eu estou num lugar público, com grande movimentação de pessoas, né, e essas interferências podem ser prejudiciais, ok? Dúvidas da prova? Podemos ir para a matéria? Quem cala consente, nem respondeu, fui. Então, olha lá. Quando a gente vem aqui para a matéria... Tá top. Quando a gente vem aqui para a matéria, deixa eu só posicionar aqui bonitinho. Hoje, a gente vai começar
a unidade 3, a sessão 1, e nessa sessão a gente vai falar dos sistemas de ataque no voleibol. Galera, o que acontece é assim, quais os sistemas nós vamos ver? Quais as possibilidades nós vamos observar desse sistema? Nós vamos observar os trabalhos de iniciação. Então, a gente vai chegar a ver um sistema, por exemplo, 4-2, 5-1 com infiltração. A gente vai até falar deles. Só que esses são sistemas onde as pessoas que jogam têm um domínio muito grande, né, do gestual técnico, das intenções táticas, e a gente não sei se vai ter tempo para a gente treinar isso. Então, eu lembro, eu trabalhei com um treinador, eu fui fazer um estágio, na verdade, com esse treinador. Ele era treinador da Seleção Brasileira de Handebol. E uma das coisas que ele falava sempre era assim, ó, às vezes é melhor comer o arroz com feijão sem nenhuma mistura do que tentar ficar inventando moda e fazer só gororoba. A primeira vez que ele falou isso, eu falei, caramba, o que esse cara tá falando, né? Doidão. Porque gororoba eu sei o que é, né? Aquela comida que a gente faz, fica mais ou menos, aí mistura tudo, faz, pá, aquele mexidão, né? Tem gente que não gosta, eu adoro, né? Então, a hora que ele falou isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei assim, você tem contra gororoba? Gororoba é mó gostoso, cara. Jogar na gororoba deve ser uma doideira. Aí eu fui entender, né, que o que ele queria dizer é que às vezes a simplicidade da movimentação é muito melhor do que eu ficar inventando 5.000 movimentos diferentes para fazer uma jogada ensaiada que não vai surtir efeito nenhum, não vai me dar ponto nenhum. Então, a gente vai começar pelos sistemas mais simples, que, na verdade, os sistemas, eles dependem muito do entendimento do rodízio das posições. Porque é a partir desse entendimento, a partir desse posicionamento, né, das posições, e explicar essa maneira como faz o rodízio, que a gente pode começar a pensar em fazer um jogo e implementar um sistema. Então, a primeira ideia é que a gente consiga fazer o seguinte, olha só. Depois que... tá. Só que antes de começar a jogar, o que eu preciso fazer? Ter um desenvolvimento adequado, né, do fundamento do jogo e entender a capacidade de jogar. Por que é necessário, num trabalho de iniciação, ter esse domínio, né, esse desenvolvimento do fundamento do voleibol e também o conhecimento das regras e das estratégias? Por que isso é fundamental para a gente começar a jogar? Porque se eu não conheço a regra e não conheço os sistemas de jogo, né? O posicionamento inicial deles. Se eu não conheço isso de forma adequada, se eu não sei de forma adequada, eu posso, através do meu erro, induzir outras equipes ao erro. E isso, se é descoberto, né, em relação aí à punição de regra e tudo mais, é praticamente imperdoável, tá? Então, olha lá. Tática nada mais é do que a estratégia adotada para alcançar um objetivo. No caso do voleibol, podemos definir como a estratégia adotada para conquistar o ponto. Eu acho que assim, respeito, mas quando a gente monta uma estratégia, a gente não monta para marcar um ponto. Quem joga xadrez sabe que quando está desenvolvendo o jogo,
você precisa estar pensando 2, 3 jogadas à frente do seu adversário para que você consiga anular as possibilidades dele de te dar o checkmate. A mesma coisa no voleibol. Se eu vou montar uma estratégia de jogo, eu tenho que estar tão à frente aí dos meus adversários em relação às minhas tomadas de decisão, mesmo antes de eu estar com a posse de bola, para que eu consiga neutralizar, anular e confundir as ações do meu adversário. Então, quando a gente fala isso, quando a gente quer chegar ao trabalho tático, uma das coisas que a gente precisa entender é: eu tenho que desenvolver a minha tática individual, depois eu tenho que pegar essa minha tática individual, fazer trabalhos em pequenos grupos que eu vou usar essa tática, para que as pessoas que estão nos pequenos grupos se adaptem ao meu estilo tático e quem está no pequeno grupo se adapte ao estilo tático de quem não está. A mesma coisa acontece depois aí, né, com a equipe, quando a gente consegue agregar mais gente e trabalhar de uma forma mais concisa, mais coerente. Tudo bem? Mais ninguém quis entrar. Então, olha lá. Nessa web-aula, demos atenção especial às táticas de grupo, mostrando as principais formas com as quais as equipes ficam dispostas e tal. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco. Olha lá. Então, vamos ver o rodízio. Galera, lembra, eu vou posicionar os meus jogadores de acordo com um referencial numérico, né, que está feito no sentido anti-horário. Então, eu começo da esquerda para a direita, ou melhor, da direita para a esquerda, né? Posição número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E quando eu vou rodar, eu rodo como? No sentido horário. Então, o 6 vem para o 5, o 5 para o 4, 4 para o 3, 3 para o 2, 2 para o 1. Então, todas as vezes que eu rodo, eu estou trocando o meu posicionamento, eu estou trocando de lugar e eu preciso usar esse número 6 como sacador. Por quê? Porque a pessoa que está no número 1, como sacador não, desculpa, como passador. Porque quem está no número 1 não consegue fazer a recepção muito boa. Então eu posso aproximar o 6 aqui e deixo ele prontinho para proteger a bola que vem nesse 1. Então se eles jogarem de lá para cá, na direção do jogador 1, eu sei que eu vou precisar me movimentar, porque eu sou um que tem a mesma característica que ele, e daí a gente pode se cobrir. Eu faço a parte dele agora, quando ele voltar, ele entra em recuperação, assim que ele se recuperar, ele vem e faz alguma coisa que vá me ajudar. Tudo bem? Aí aqui, tática ofensiva. Então vamos lá. A tática ofensiva mais utilizada, né, nas fases iniciais do desenvolvimento do voleibol é a 6-0 ou 6-6. Como é essa tática? Vamos ver? Olha lá. Tática ofensiva 6-0 ou 6-6. O número posicionado à esquerda corresponde à quantidade de atacantes. O número à direita corresponde ao número de levantadores. Nesse caso, a formação 6-0 ou 6-6, todos os jogadores vão atuar como atacante e todos os jogadores vão atuar como levantadores quando estiverem na posição adequada para isso. Tudo bem? Então, por que a gente usa o sistema 6-0, né? Ele não exige um nível de compreensão tática muito avançado, porque é só eu saber atrás de quem que eu tenho que andar e pronto.
Eu não tenho que me preocupar com mudança de coordenação, com nada, tá? Então vamos lá. Exige dos jogadores um nível de desenvolvimento técnico mais completo, pois ele não é específico em posições. Então, todo mundo que passar pela posição número 3 vai ser levantador naquele momento. Ah, mas eu não sei jogar de levantador. Perfeito, uma ótima chance de aprender. A gente só consegue um aprendizado realmente que vá ser significativo quando eu vou lá e faço o negócio acontecer, né? Então, se eu tô lá, eu não sei jogar de levantador, vai tentar, erra, aproveita, a aula é o lugar para errar mesmo, né? A aula é o lugar para você experimentar e se desenvolver, tudo bem? Aí, então, olha lá, seguindo esse rodízio clássico, né, o 6-0 aqui, toda vez que um jogador chega na posição número 3, ele se torna o levantador da equipe. E o jogador que estava antes nessa posição vai para a posição 2, na qual se torna atacante. Lembra, porque eu rodo para cá, ó. Eu me posicionei aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que aconteceu, né? Foi fazendo rodízio e, pelo que eu entendi, essas pessoas não saíram daqui. Então, a gente precisa fazer com que elas saiam. Lembra, quem está na posição número 5 segue quem está na 4, quem está na 6 segue quem está na 5, quem está na 1 segue quem está na 6 e assim por diante. Tudo bem? Então, olha lá. Um outro sistema tático, né, que é bastante utilizado ofensivamente é o 4-2. Esse sistema 4-2, né, ele tem já um pouco mais de exigência em relação ao 6-0. Então, olha lá, as funções são mais bem definidas e cada jogador, né, fica em uma posição específica. Tem melhor equilíbrio no número de atacantes, né, na zona de ataque a cada rodízio, e tem 4 atacantes e 2 levantadores. Então, a primeira coisa a ser determinada, se eu quero montar uma equipe que tenha essa quantidade de troca, a primeira coisa é eu tenho que ter desenvolvido a forma como eu vou me comunicar com esses jogadores, a forma como eu vou sinalizar as coisas para que eles possam me entender, tá? E daí se torna uma atitude, um posicionamento completamente natural. Então, por exemplo, ó, o posicionamento inicial dos levantadores é na posição 2 e 5, de forma que eles fiquem opostos um ao outro. Por que eles têm que fazer isso, galera? Porque quando tem um rodízio, né, o 2, que é o levantador, ele vem para sacar. Se o 5 tivesse aqui, na posição número 6, ou tivesse na posição, qualquer outra posição, que não a posição número 5, quando esse levantador desce para fazer o saque, esse aqui vai ter que subir e assumir a rede. Eu preciso ter em todas as passagens que eu faço, né, pelo menos um levantador aqui. E por que eu preciso ter um levantador? Porque a característica do jogador que joga como levantador é uma característica de preparar o ataque, de organizar o ataque. Se eu não tenho ninguém nessa posição ali, qualquer um vai atacar. Daí a eficiência e a eficácia desse ataque não vai ser tão grande. Tudo bem? Aí seguindo, olha lá. Os atacantes, eles vão ficar posicionados inicialmente nas posições 3 e 4, enquanto os outros dois ficam na 6 e na 1. Aí o que acontece? Todas as vezes que tem um rodízio,
eu vou ter sempre 2 atacantes na rede e um levantador. Em todas as situações, tá? Pode ser que, às vezes, os atacantes, né, estão aqui, ó, lado a lado, mas na próxima vez que rodar, como que vai acontecer? Na próxima não. Na próxima que rodar, o 5 vem para cá, o 4 no meio, o 3 está aqui. Mas na outra, o 3 vai descer, o 5 vai para o meio, né? Não. O 4 vai para o meio, para a ponta, o 5 vem para o meio e o 6 está aqui na outra ponta. Então, eles vão trocando de posição de acordo com o que vai rodando. Isso é muito bom pelo seguinte: não implica numa modificação estrutural, né, para a equipe do Japão em relação aos Jogos de Tóquio. Aí a gente tem algumas outras modificações, né, funções que vão ficando cada vez mais específicas em decorrência aí do desenvolvimento do jogo. Então, por exemplo, no sistema 4.2 são definidas algumas funções para os pontas e os meios de rede. Esses jogadores têm a função de atacar, mas fazendo isso com características diferentes. Por isso temos jogadores de posição específica de forma duplicada, ou seja, 2 levantadores, 2 meios de rede, 2 pontas. Por quê? Porque eu preciso dessas características, dessas qualidades técnico e táticas individuais e coletivas para treinar, para entender realmente como anda o negócio. Então, olha lá, para que o rodízio sempre haja, né, um equilíbrio na distribuição de jogadores, eles devem ficar posicionados de forma cruzada. Então, os levantadores ficam na posição 2 e 5, né, que eles estão cruzados, tem sempre um intervalo entre eles, né? O meio de rede vai ficar entre 2 e 5. Não, desculpa. Os levantadores na 2 e 5, o meio de rede na posição 3 e 6 e os pontas na posição 1 e 4. A vantagem de fazer isso é sempre ter alguém assumindo o sistema, né, para que ele possa rodar, tudo bem? Se eu não assumo esse posicionamento, se eu não combino com os meus jogadores ou com os meus atletas esse posicionamento, eu posso complicar bastante a situação do jogo de uma forma geral, tudo bem? Dúvidas? Alô? Tá. O que eu vou pedir para vocês? Que vocês tenham muita paciência, é que hoje eu não consegui fazer. Na verdade, eu procurei alguns vídeos que eu conseguisse mostrar para vocês a utilização desses sistemas, tanto do 6.0 como do 4.2, né? Eu não consegui procurar hoje, foi muito corrido. Mas daí, na próxima aula, né, eu vou conseguir fazer isso. Eu vou selecionar e vou tentar editar, porque eu estou começando a aprender a editar vídeo. Então, vou tentar editar para ver se eu consigo deixar para vocês exatamente os momentos de posicionamento e da troca, né, de posição que os atletas fazem pós-saque. Tá? Não vou prometer, eu vou tentar, tudo bem? E daí por hoje é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte agora ou cale-se para sempre. E se não tiver dúvida, durmam com Deus, boa semana, se cuidem, se puder, não saia de casa. Faz igual eu. Ficando igual... Ok, professor, boa noite.
Sei, Tchau, ok. professor. Boa noite. Tchau, meus amores. Boa noite. Top, professor. Boa Valeu, noite, galera. professor. Muito obrigado. Boa noite para você Boa também, noite, querida. professor! Boa noite, Evandro. E parabéns pelo livro. Oh, obrigado, amor. Muitíssimo obrigado. Vem mais por aí. Até o final do ano, estamos querendo por mais 2. Aí sim, hein? Vamos tentar. Trabalhando Isso para aí. isso. O senhor consegue. Se O senhor é Deus quiser. capaz. Obrigado, meu. Gente, fui. Tchau, tchau. Até mais. Parabéns, professor. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Ó, tô parando de gravar, tá? Valeu.